Bom dia, gente. Eu estou muito feliz com a recuperação do presidente Lula, né? Que ele já teve alta. Então, Lula, além do cérebro brilhante, da inteligência genial dele, ele também tem um cérebro biologicamente forte, né? E então eu estou muito feliz. Eu cheguei a ver até alguns canais do YouTube aí, dando até a morte do presidente Lula, matando o presidente Lula. Infelizmente tem pessoas que não sabem diferenciar a política da pessoa, né? A política é uma coisa, o combate político é uma coisa, o combate da pessoa física é outra. Eu, por exemplo, sempre combati Bolsonaro na política. Sempre fui um opositor ferrenho e sou opositor ferrenho de Bolsonaro. Quero que ele vá preso pelas crimes que ele cometeu, mas a pessoa física, a saúde do Bolsonaro, eu não desejo nenhum mal para ele na saúde, né? Se ele ficar doente, eu não vou querer a morte dele, porque uma coisa é a pessoa, outra coisa é a política, né? Lembrando que nesse período agora, eu me dei conta que em 1924 teve a coluna Prestes, né? Então nós estamos em 2024, completou 100 anos da coluna Prestes e a coluna Prestes não é bem falada, não é bem explicada. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes, quando começou a coluna Prestes, ele nem tinha conhecimento do marxismo, ele não era marxista, ele não era socialista, não era comunista. Ele nem sabia do Karl Marx, do Capital. Ele só teve conhecimento do Karl Marx, do marxismo, depois que terminou a coluna Prestes. Ele foi um militar, né? No movimento do tenentismo. Ele queria modernizar aquela política, oligarquia dos fazendeiros e da Arthur Bernardes. Então foi isso. Ele queria modernizar, queria voto secreto, porque naquela época era muita corrupção, né? E os fazendeirões que mandavam, não tinha transparência nenhuma, o voto era aberto, não era voto secreto. Então ele mais 1.500 revoltosos fizeram uma coluna, né, de combate, né, pelo Brasil afora, uma coluna de 25 mil quilômetros, de 1.500 revoltosos, quase todos jovens, muitos analfabetos. Os soldados naquela época eram muitos analfabetos e morreram, né, nessa coluna, morreram 400 revoltosos que foram enterrados por esse sertão afora, morreram em combate, morreram de febre, né? Que eles andavam por esse... Imagina o Brasil em 1924, aquele matagal, cobra, febre, aquele Brasilzão selvagem ainda, porque eles foram aqui pelo Foz do Iguaçu, subiram, chegaram até o Ceará, deram a volta, passaram por Pernambuco, entraram na Bahia, passaram por Montes Claros e inclusive teve, naquela mesma época existiu o cangaço, né, do Lampião, cangaço no Nordeste, e foi feito um acordo de Arthur Bernardes, pediu para um deputado do Ceará ir até o Padre Cícero convencer Lampião a participar da coluna para atacar a coluna Prestes. Então o Padre Cícero foi que deu a patente lá de capitão para o Lampião, virou capitão Virgulino Ferreira. O Lampião ganhou armas, ganhou dinheiro do governo federal para combater Prestes. Só que a coluna Prestes era muita gente e Lampião não combateu. Ele ficou com as armas, com o dinheiro, a patente de capitão dada pelo Padim Cício, e não combateu Prestes. Aí Prestes voltou e acabou se exilando na Bolívia, ficando na Bolívia com seus homens.
E uma curiosidade da coluna Prestes é que o Marechal Rondon, na época o Rondon, ele não era marechal, ele combateu Prestes no Paraná, e Filinto Miller, que foi o grande torturador, foi até lá para a Alemanha aprender lá com Himmler na Gestapo, como é que faz tortura, né? Que o Vargas tinha um pezinho também no nazismo, chegou a mandar depois a Olga Benário para morrer nas mãos de Hitler, né? A Olga Benário, que foi esposa de Prestes, mas isso bem depois, quando Prestes fez a coluna, ele nem era casado, ele era solteiro. Inclusive 50 mulheres participaram da coluna Prestes. E então Filinto Miller foi da coluna Prestes, depois ele incorporou o governo Vargas e foi um torturador, né, um ser abjeto. Mas ele chegou a participar da coluna Prestes, e então é isso. Foi em 1924, nós estamos em 2024. Tem um livro que eu não li, mas eu pretendo ler, da Anita Leocádia Prestes, que é a filha da Olga, né, que nasceu no campo de concentração da Alemanha, que ela escreveu sobre a coluna Prestes. É porque muitas pessoas acham que foi uma marcha comunista, e não foi comunista. Foi um movimento civil, militar, mais militar, né, comando militar, contra o que eu falei, contra as oligarquias, os fazendeiros, né, daquela época. Não tinha nada de... Só que eles... nessa caminhada ele tomou conhecimento das injustiças sociais, da fome, da miséria absoluta, do abandono total desses brasileiros nesse sertãozão todo aí, e acabou achando que a solução seria o comunismo, né? É isso. E então é isso que eu queria falar. Eu também, mais pra frente, eu vou falar sobre a Dora, Maria Auxiliadora Barcelos, que foi uma estudante de medicina, pegou em armas contra a ditadura militar, e tem uma história muito de luta e triste ao mesmo tempo. Se vocês não conhecem, chama Maria Auxiliadora Barcelos. Ela faleceu na Alemanha em 1976. Tem um ditado que diz: a juventude é extravagante. Ela atravessa o rio a nado quando ao lado tem uma ponte. Então a juventude é assim, ela muitas vezes ela é extravagante, inconsequente, e no caso que nem da luta armada, muitos jovens morreram, mesmo voltando ali na coluna Prestes, quase todos eram jovens. O Luiz Carlos Prestes, na época, ele tinha 26 anos. Ele saiu lá do Rio Grande do Sul, né? Ele tinha 26 anos. E muitos jovens morreram na luta armada contra a ditadura de 64, né? Muitos jovens morreram por conta do arrobo da juventude. Então a gente tem que ser mais moderado, mas vai pedir moderação para o jovem é difícil. Luta armada, eu não defendo luta armada. Gandhi dizia que todo o poder conquistado pela força, ele só se mantém pela força. Então, se você conquista o poder pela força das armas, você só segura o poder pela força das armas. Então aí cria muitas mortes, né? Inclusive muitos jovens morrem, infelizmente. Então eu não apoio. O caminho que eu acho a democracia mesmo. Democracia popular, né? Para a gente fazer justiça social dentro da democracia burguesa. Não é o ideal, mas é o que a gente tem possível no momento. Então eu sou contra qualquer autoritarismo, contra qualquer militarismo, seja de esquerda, seja de direita. Eu acho que a luta contra qualquer golpismo, então não tem que ter anistia mesmo, toda tentativa de golpe fere a Constituição e deve ser duramente penalizada. Difícil. Por isso que a gente não pode flertar nunca com ditadura, com autoritarismo, para evitar qualquer tipo de violência, né? A gente tem que fazer política com paz, né?
com inteligência e nunca com violência. É o que o presidente Lula sempre fez e sempre fará. Um abraço para todo mundo, tudo de bom, democracia sempre, anistia jamais.